Com certeza você já ouviu falar, né? Que a nossa saúde começa pela nossa boca. Por isso que a gente vai falar hoje sobre saúde bucal com um especialista aqui no assunto. Quero agradecer a presença do odontologista, Dr. Abílio Copedê. Tá certa a pronúncia? Certinho, Seja tá. bem-vindo, viu, Abílio? Eu que Prazer agradeço tê-lo pelo aqui conosco. convite. É sempre um prazer quando a gente recebe essa oportunidade de trazer a odontologia em evidência, né? Trazer a odontologia mais perto das pessoas. Isso aí é o que nos move, né? Muito obrigado aí por essa oportunidade e a toda a Rede Século XXI. A gente que agradece, viu? A Obrigado. gentileza da presença. Prazer. Abílio, é muito comum a gente ouvir, né? Que a saúde do indivíduo começa pela boca. E é incrível, gente, alguns dados. Com prevenção, você consegue evitar algo que assusta e perturba muitos brasileiros. A questão da cárie, doenças de gengiva. E você prevenindo, você tem ali o seu melhor remédio, a sua melhor solução. Doenças sérias podem ser prevenidas de maneira muito simples. E é esse alerta que a gente quer passar hoje para você. Para depois, né, você não precisar gastar aí uma fortuna com tratamento, mudanças de hábito podem ajudar muito, né, Abílio? Não tenha dúvida. A gente passa hoje por um momento muito interessante da história da medicina como um todo. Até alguns anos atrás, a expectativa de vida média do brasileiro girava em torno de 60 anos, 50, 60 anos. E hoje, com os avanços da medicina, a gente tem pessoas de 60 anos hoje são jovens, estão fazendo academia, estão praticando esportes, né? Expectativa de vida hoje em torno de 70, 80 anos. Então, o que a gente percebe hoje é o seguinte, não é mais o foco, a atenção básica da medicina, não é nem mais alongar a vida do cidadão, mas sim o que fazer com esses anos de vida que a gente ganhou a mais. São 20, 30 anos a mais, É uma né, vida. de expectativa. Então, hoje eu preciso que essas pessoas que se cuidaram, que chegaram nessa idade, que elas tenham qualidade de vida durante esse período a mais que nós ganhamos. Então, é fundamental que a atitude preventiva seja também, assim como a gente faz com a saúde, que ela seja incorporada também na odontologia. Dentro dessas atitudes preventivas, o que é legal a gente destacar para o nosso público, Abílio? Em primeiro lugar, a gente precisa ter uma boa orientação. Eu acho que assim, a primeira coisa é você ter um dentista de referência, que você possa sempre receber a orientação correta daquele profissional e que ele cuide de você durante toda a sua vida, né? Esse seria o ideal. A gente tem condições de fazer isso com a odontologia, né? Mas, basicamente, você precisa fazer os cuidados de higiene oral corretamente, a higiene caseira. Hoje existem inúmeras técnicas e ferramentas para que a gente consiga fazer higiene caseira da melhor forma possível, né? Então, nós temos as melhores escovas hoje à nossa disposição, nós temos excelentes cremes dentais à nossa disposição, nós temos instrumentos acessórios de higiene, como escovas interdentais, nós temos jatos de água sob pressão que auxiliam principalmente na higienização de pessoas que já usam algum tipo de prótese. E fundamental, que não deve ser negligenciado, assim como nós temos que fazer o nosso check-up médico regularmente, é fundamental que de 6 em 6 meses a gente consulte o dentista, porque ele vai ter a condição de, se houver algum problema, detectar esse problema no estágio inicial da doença, e aí a correção se torna relativamente simples. E se não tiver nada, se a manutenção caseira foi feita de forma adequada, que ele reforce essas instruções e mantenha a saúde da melhor forma possível. Isso é o ideal na odontologia hoje, que a gente consiga, através dessas atitudes preventivas, evitar a ocorrência de doenças. E que, se por um acaso elas ocorrerem, que a gente consiga detectá-las no estágio inicial. E aí, basicamente, a escovação correta e adequada e frequente acaba prevenindo muitos problemas, né? A escovação, juntamente com... A gente precisa lembrar que a escovação ela só consegue fazer a limpeza das faces externas dos dentes, né? E a maioria dos problemas ocorre, na verdade, entre os dentes. Então, é a escovação juntamente com o fio dental e com as escovas interdentais adequadas,
aí a gente consegue praticamente eliminar 90% dos problemas infecciosos que ocorrem na boca. Mas ao longo do programa eu quero discutir com você, desculpa, mas eu quero discutir as outras coisas, os outros problemas de saúde que estão associados também com a nossa boca. Vamos falar. Joia. Inclusive algumas doenças que deixam as pessoas mais debilitadas, né? Sim. E aí a boca fica mais suscetível. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho. Abílio, você falou essa questão, esse tripé, né? Então, a escovação, o uso do fio dental. E a gente sempre ouve falar, né? Dos dentistas, dos profissionais Sim. da saúde bucal. Então, sempre após as refeições, fazer a higiene correta. Sim. Mas a gente sabe que na prática, a maioria dos brasileiros não fazem isso. Sim. Ou fazem após as principais refeições, né? Às vezes trabalha na rua, naquela correria e acaba fazendo um lanchinho, né? No meio da manhã, um lanchinho no meio da tarde. E não consegue ali fazer essa limpeza adequada após a mastigação de algum alimento. Então, nesses casos, quais seriam as orientações básicas, né? O mínimo possível recomendado, como fazer isso, de que forma, e a questão mesmo desse passo a passo de tempo, né? Porque a gente tem, eu queria chamar a atenção hoje aqui no nosso programa, a escovação e o uso do fio dental, né? Não é 2, 3 dentes, ou não é fazer assim com a escova, bochechar e pronto, né? Então tem toda uma técnica e um cuidado, e aí a gente seguindo direitinho, a gente consegue sim, né, uma prevenção muito eficaz, né? Então, dessa questão mais básica, né? Esse tripé que você comentou conosco, como ele deve ser feito pelas pessoas que nos acompanham? Muito bom. O fato da gente escovar ou fazer a higiene após as refeições, ele é muito mais até para um aspecto de conforto da pessoa e de convívio social. Não é agradável você estar num ambiente da pessoa que se alimentou e vem conversar com você com os dentes sujos, né? Então isso vai até de uma questão social. Mas a gente precisa sempre lembrar que os malefícios, quando a gente se alimenta, vão ficar restos de comida. Esses restos de comida vão ser gradativamente digeridos pelas bactérias que estão presentes na nossa boca. E depois de um tempo, esses produtos do metabolismo, da digestão das bactérias, que vão começar a fazer mal aos dentes. Então, não devemos imaginar que logo depois que a gente comeu, aquilo já está fazendo algum mal. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Se por um acaso falhar, for impossível fazer uma higienização logo depois que você se alimente, não precise ficar totalmente preocupado também. Você abordou de uma forma muito interessante. O principal é que antes de dormirmos, e aí não existe desculpa para não fazer a higienização mais criteriosa possível. Não tem desculpa, tem que fazer antes de dormir. Antes de dormir, precisa fazer a higienização absolutamente criteriosa de todos os dentes, todas as superfícies visíveis dos dentes com a escova, entre todos os dentes com o fio dental ou com as escovas interdentais. Se possível, associar um bochecho. O bochecho não é absolutamente indispensável, mas é um complemento também. Ajuda. Isso é muito importante dizer. Tem pessoas que estão substituindo, achando que o bochecho tem o poder de substituir a escova e o fio dental. Isso não procede de forma alguma. O fundamental é a escovação, a limpeza com fio dental entre todos os dentes, e aí você pode dormir de forma tranquila, que você vai estar seguro, né? O seu ambiente oral vai estar saudável durante a noite. No caso das crianças, Abílio, a partir de que idade a gente deve entrar com fio dental? A princípio, desde sempre. Assim que a criança já tem a dentição completa, já é interessante começar a promover brincadeiras. A própria mãe vem junto com a criança começa a adquirir o hábito de manuseio do fio. Mas isso tudo passa a ser absolutamente indispensável quando começam a ter os primeiros dentes permanentes, que é por volta dos 6 anos. Então, quando começa o nascimento dos dentes permanentes, aí a higiene tem que ser absolutamente completa, tá? Com as escovas dentais, os cremes dentais com flúor. Antes dessa idade, sempre converse com o seu odontopediatra, veja o que ele prefere com relação a ter flúor ou não no dentifrício. Isso sempre cabe uma recomendação. Eu, particularmente, recomendo até os 6 anos a não utilização de flúor. Meu filho tem 3 anos, então eu uso dentifrício sem flúor, que é
para a gente evitar que as crianças engulam uma quantidade excessiva de flúor, porque o flúor ingerido em forma excessiva, ele pode até causar mais mal do que trazer benefícios. Então, mas isso é muito Até controverso, 6 anos isso é extremamente controverso, Evite. por isso que sobre esse assunto eu recomendo que cada mãe procure o pediatra de sua confiança e busque essa orientação. Tá? O que eu recomendo para os meus pequeninos, para os meus pacientezinhos, para o meu filho, é até os 6 anos, escovação lúdica, a criança já faz a sua própria escovação, mas depois a mãe precisa fazer escovação efetiva, a mãe, o pai, lá em casa, no caso, na maioria das vezes eu, né? O pai. Então, a escovação efetiva e já o início do trabalho com o fio dental de uma forma sempre agradável, para a criança ter isso como hábito desde o início. Talvez a nossa geração não tenha tido isso, né? Hoje, isso é uma coisa que a gente já traz. A criança precisa ter o prazer de escovar e de higienizar desde cedo, para que isso se torne uma coisa natural ao longo da vida. Perfeito. Abílio, no próximo bloco a gente volta a falar então um pouquinho e eu quero destacar nessa questão das doenças silenciosas e algumas doenças que muitos brasileiros têm e acabam deixando aí nessa questão bucal mais suscetível a outros problemas, então a gente vai abordar isso no próximo bloco, mas para finalizar esse bloco, a gente falou um pouquinho sobre esses cuidados com os adultos, com as crianças e aquele pessoalzinho da melhor idade, né? Os mais experientes, muitos têm então de repente um implante, uma prótese, ou mesmo a tradicional e velha dentadura, né? Nesses casos, quais são os principais cuidados para a pessoa conseguir manter essa saúde bucal? Com o passar do tempo, aumenta a probabilidade do paciente, né, da pessoa, ter algum tipo de trabalho protético na boca, né? Desde as pontes fixas, as pontes móveis, as reabilitações totais, né, as dentaduras. E hoje, cada vez mais, os tratamentos com implante, né? Prótese sobre implante, sejam próteses totais, parciais. Com isso, então, torna-se cada vez mais importante a visita periódica ao dentista. De 6 em 6 meses, é fundamental que o paciente compareça ao seu dentista de confiança, que seja pedido os exames de imagem desse paciente. Então, hoje nós temos os mais modernos recursos de imagem para que a gente consiga fazer o controle desses trabalhos protéticos, para ver se está tudo absolutamente adaptado, se todas as estruturas ósseas e gengivais ao redor das próteses, se elas estão íntegras. E, de novo, se houver algum problema, nesse período de 6 meses a gente consegue detectar o problema e corrigi-lo no estágio inicial. Tudo na área de saúde hoje se resume a detectar os problemas no estágio inicial. Os cuidados são mesmo de uma pessoa que tem os dentes naturais? Dependendo, hoje são tantas as modalidades. Por exemplo, alguns exemplos de higiene nesses casos. Por exemplo, quem tem a dentadura? Então, a higienização da dentadura é completamente diferente. Por exemplo, uma das coisas que os cremes dentais, as pastas de dente comuns para usar no dente natural, eu recomendo que o meu paciente não utilize na dentadura. Elas foram feitas para escovar um tipo de material, dente, que é mineral, é uma pedra, né? Tá. Então, ela contém um abrasivo na sua composição, que se você utiliza isso na dentadura, você vai envelhecer a dentadura muito mais rápido. Ela arranha o dente da dentadura, porque o material do dente da prótese ele é diferente do nosso dente natural, é um material acrílico. Então, existem cremes dentais específicos para a higienização de prótese. Isso vai fazer com que a sua prótese dure muito mais tempo antes de começar a manchar, pigmentar ou o dente perder brilho, né? A frequência também é diferente. As escovas de dente, existem escovas específicas para a higienização de prótese. Para quem usa próteses fixas, por exemplo, hoje o que mais acontece hoje no nosso ambiente de consultório são os pacientes que usam dentadura, e a dentadura, por si só, ela causa uma série de malefícios para os pacientes. Então, hoje é muito comum a procura pelas próteses sobre implante. Fazer essa troca. A gente transforma a dentadura numa prótese fixa sobre implante. O paciente volta a ter dente fixo para mastigar, não tem mais a cobertura do céu da boca. Então, isso traz uma qualidade de vida gigantesca para esse paciente. Só que a manutenção já é completamente diferente da dentadura. Então, precisa ter uma instrução de higiene também. Existem os equipamentos especiais para a higiene dessas próteses fixas. Tudo isso
com um certo treinamento, com a instrução correta, isso fica bem fácil do paciente dominar e exercer no dia a dia. Perfeito. Por isso que é fundamental. A gama de próteses e tratamentos hoje é muito grande. Então, para cada uma precisa ter uma instrução adequada. Tem uma recomendação específica. Tem uma recomendação específica. Mas o fundamental é a higienização metódica. A principal do dia é a de antes de dormir. E, se possível, realizar mais uma ou duas ao longo do dia. Vou fazer um intervalo rápido. Se você em casa tem alguma perguntinha, você pode participar conosco enviando aí sua questão através do nosso 0800. É só falar com a nossa equipe de call center ou aproveite os espaços das nossas redes sociais. Tem as páginas, os perfis no Facebook, no Twitter, no Instagram, mulher.com oficial e a minha página Tatiane Camargo TV, tudo junto. Próximo bloco a gente abre então para as participações do público e a gente fala um pouquinho sobre as doenças silenciosas e alguns probleminhas de saúde que acabam deixando aí a nossa boca mais suscetível a outros problemas. Vamos saber quais são eles e o que a gente deve fazer nessas situações. Daqui a pouquinho, continue conosco.